Mas nós temos um ponto que é o grande diferencial, que é a espiritualidade. Onde tem espiritualidade, as tradições elas não se perdem. Porque dentro desse universalismo a gente pode falar sobre todos esses entrelaçamentos, né, que nós temos. E falar sobre caboclos, falar sobre essa força, falar sobre elementos de trabalho, sobre tudo que pode ser feito de benefício para uma pessoa que está ali dentro de uma gira, de um trabalho fechado, né, de uma cerimônia, de um ritual xamânico, é a gente abrir um leque de tantas possibilidades, de tanta sabedoria, que uma live como essa pode entrar em conexão. Mas você que está aí, quais são as suas referências quando você escuta a palavra caboclo? Você já teve contato com essa linha de trabalho? E quando eu falo que eles não têm tempo para conversa fiada, é o seguinte: normalmente os caboclos eles vêm com um direcionamento para erguer as pessoas no sentido de fazê-las terem o vigor necessário para tomarem as atitudes necessárias, não de forma descabida, mas de uma forma a elas terem as rédeas de uma situação, o vigor e as energias sagradas equilibradas. E isso, às vezes, depende de menos falar e mais interagir, ter um papo mais reto. Esse papo reto, muitas vezes, que as pessoas têm a percepção com os caboclos, e até mesmo quando a gente fala sobre a orientação espiritual de guias que acompanham as pessoas, normalmente os caboclos eles têm menos falas, mas você sente a energia deles, eles vêm direto ao ponto e dão certas instruções para que você possa seguir o teu caminho. Você que está aí, muitas vezes, na sua caminhada, teve inspirações que podem ter vindo de caboclos. Realizou algo, uma conexão mais silenciosa, mas sentiu aquele vigor, aquela energia que se recarrega através de um espírito que muitas vezes você não vai identificar, se você não tiver clarividência, mas você pode sentir que traz aquele sopro, aquela elevação para que você consiga fazer algo. E aí tem alguns elementos, algumas simbologias que os caboclos utilizam, que são excelentes para conexões energéticas e conexões até materiais. A gente pode falar sobre pedras, sobre cristais que muitas vezes sintonizam com essa linha dos caboclos, que quando se abre um trabalho, lógico, as pessoas vão sintonizar com a energia de Oxóssi, das matas, né, Ossain, mas muitos caboclos vão trabalhar em outras linhas como referência. Por exemplo, o caboclo pena branca, que vem na irradiação de Oxalá. E não significa que ele não vá ter a irradiação, por exemplo, de Oxóssi, de outro orixá. Mas ele vai ter aquela característica da harmonização. Por isso que eu digo que o que me acompanha, ele tem mais comunicação, por exemplo, do que um caboclo sete ondas, que vem também numa irradiação de Oxalá, mas ele carrega qualidades de Ogum e de Iemanjá. Então, tem toda uma formatação e todo um trono de geração, de lei, de força ali, que faz com que movimentem-se energias, sabe? As estruturas do lugar ficam diferenciadas e as pessoas sentem até a contração muscular, a vasoconstrição, né? Sabe quando você faz um exercício isométrico? Muitas vezes você está contraindo o corpo. E normalmente, na linha dos caboclos, você pode sentir isso, e quando você for trabalhar com os Exus, você sente isso por quê? Porque está movimentando certas energias no seu corpo, alinhando o movimento de certos chakras e proporcionando que você estabeleça certas conexões que às vezes estão apagadas no teu dia a dia. Sabe aquele dia que você acorda e levanta da cama? Quem já passou por isso, coloca aqui. Por quê? Porque isso não é incomum.
Tem sempre um dia que você acorda e fala: nossa, hoje parece que eu tô mais cansado. Dormi a noite inteira e tô mais cansado. Por quê? Porque ao longo do seu sono, da tua noite, você perdeu energia, aconteceu alguma coisa no teu campo energético espiritual que refletiu no teu corpo. E é nessa hora que nós temos que lembrar. Você que está em casa, lembra dessa conexão com a linha dos caboclos. Esse é o dia para você, por exemplo, se tiver oportunidade, ir para algum lugar que tenha uma árvore, uma mata, sentar ali e realizar uma poderosa meditação, pedindo licença aos guardiões do lugar, se conectando com aquela força da natureza. E muitas vezes, se você não estiver numa mata, você pode ir para frente do mar, porque muitos caboclos associam essa energia, para um lugar que você associe com natureza, porque aí você está edificando a tua energia junto a esses seres. E aí você pode sentir até essa contração, e é isso que pode te dar um vigor para você tomar certas decisões. E aí você vai ver que até os teus hábitos alimentares durante o dia podem ser diferentes, porque você já começou o dia nessa força, na linha dos caboclos, nos mistérios que envolvem os caboclos e esses seres que atuam principalmente para trazer esse empurrão positivo para que você tenha as suas ações. E quando a gente fala sobre ações, a gente não está falando sobre ações descabidas, mas sim ações direcionadas. Como se você pegasse uma flecha certeira e atingisse o alvo sem afetar nada que está ao redor. Esse é o poderoso elo da concentração de um trabalho com os caboclos. É ter a assertividade, ao mesmo tempo que uma flecha pode ser bruta e violenta, ela tem a leveza e trabalha muito bem com o elemento ar, o elemento terra, para que ela possa ter a movimentação dela e chegar no objetivo. E junto disso, você vai encontrar o ato do direcionamento de quem está lançando uma flecha. Então tem todo um contexto iniciático nessas simbologias que envolvem os caboclos. Os caboclos, eles são seres que carregam conhecimentos não só de forma nativa aqui do nosso país, mas você vai entrar dentro de cultura inca, cultura maia, os astecas. Você vai encontrar dentro das linhas especiais muitos aborígenes que são nativos da Oceania. Você vai encontrar os inuites, né, mais conhecidos como esquimós, que são os nativos do gelo. E até muitas vezes você vai ter lanceiros nas linhas de caboclos que não são especificamente plasmados no momento do trabalho como nativos, mas sim como, por exemplo, romanos, como soldados, que se conectam com essa egrégora por conta do trabalho. E aí a gente fala sobre caboclo. E o caboclo brasileiro, que é o caboclo que é o indivíduo que tem as influências étnicas de várias partes e torna muito característico aqui no nosso país. Esse tipo de espírito também atua ali. Muitas vezes a pessoa fala, mas na linha do caboclo veio mais parecido com um boiadeiro ali. Por quê? Porque é um caboclo boiadeiro. Existem intersecções nos trabalhos. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.